rompimento da barragem da mineradora Vale, em Brumadinho, em Minas Gerais, no ano de 2019, causou a morte de 272 pessoas, contaminou a bacia do rio Paraopeba e é considerado um dos maiores desastres socioambientais da história do Brasil. Eu sou William França e é sobre a avaliação das ações realizadas com os recursos que foram destinados à recuperação dessas áreas atingidas pelo desastre que eu converso com o autor de um pedido de uma audiência na Comissão de Minas e Energia, deputado Diego Andrade, que representa Minas Gerais pelo PSD. Deputado, seja bem-vindo ao Palavra Aberta. Obrigado, William. É um prazer a gente poder estar aqui passando essa mensagem para a população brasileira. Foi uma prestação de contas, é isso? Na realidade, todos acompanharam, né, no Brasil essa tragédia, que foi uma tragédia triste, né, para o Brasil. A barragem se rompeu, toneladas de minério no leito do rio Paraopeba. Para a gente é uma dor mais profunda, porque fui criado ali nas margens do rio Paraopeba, né, com minha família é dali da região. Então a gente vê com muita tristeza, né, esse rio completamente contaminado. E o que me incomodou e me incomoda, a gente sabe que foram feitos acordos com a participação do Ministério Público, trabalhou bem, também a Justiça, e todos nós cobrando essas reparações, né? Claro que jamais vamos conseguir trazer as vidas de volta, e os valores toda hora são anunciados, mas a gente que percorre os municípios, em alguns municípios especialmente, a gente não via essa realização chegando, né? Municípios ainda com falta d'água, municípios ainda com esgoto sendo lançado no rio Paraopeba, a urbanização básica em alguns municípios que não foram feitas, em bairros que estão às margens do rio Paraopeba, ainda estão lá com ruas de terra. Então incomoda quando a gente vê as notícias de acordos milionários, mas não vê aquilo chegando na prática e efetivamente para quem precisa. E foi atendendo a solicitação de vereadores, de prefeitos da bacia, que eu fiz essa audiência pública, porque a gente não pode comemorar acordo assinado, nós temos que comemorar, e não sei nem se a palavra é comemorar, mas a gente tem que cobrar essas ações na prática, resolvendo problemas concretos dos municípios. E me chamou muita atenção, como por exemplo, no município de São José da Varginha, que é uma pequena cidade, com falta d'água ainda, as pessoas não têm a água, não estou nem falando do tratamento de esgoto. Né? A questão do município de Joatuba, que não teve assim, pavimentações aplicadas. Então nós tivemos a oportunidade, com representantes do governo do estado, de discutir isso, até com a presença da Vale. E eu fiz questão de chamá-los e até ele, mas em outras audiências, a empresa foi muito agredida, falou, não estou para agredir nenhuma empresa, eu estou para cobrar soluções e fazer que foram acordadas, né? Exato, mas é mais do que a questão do que foi acordado. Poxa, 6 anos depois, você ter cidades que você ainda não percebe ações concretas é muito ruim. Então é fazer esse balanço e o acompanhamento. E se for preciso, nós vamos chamá-los aqui outras vezes para poder corrigir essas falhas. É uma tragédia anunciada, porque há anos a Agência Nacional da Mineração não tem estrutura, e quando não tem estrutura, o que a gente se deparou foi com a autofiscalização, onde a própria empresa contratava outra empresa para dar o laudo, e lá ainda teve algo muito grave, porque a empresa que deu o laudo negativo, a notícia que se tem, eles cancelaram o contrato e contrataram uma outra que aí deu o laudo positivo e depois veio a tragédia. Então, é algo que incomodou demais da conta, né? Um crime, e a gente, no mínimo, espera essa justiça e a reparação. Nesse caso da audiência pública especificamente, só para a gente encerrar essa etapa, o que ficou um repactuamento, uma repactuação? O que aconteceu? Trouxe um pouco de esclarecimento sobre o acordo, né? E os representantes, seja do Ministério Público, porque nós já tivemos no passado, porque é a segunda tragédia, nós tivemos a de Mariana e agora a de Brumadinho. Nós já tivemos experiências terríveis, como da Fundação Renova, criando órgãos para poder gerenciar recursos que, na verdade, gerenciaram mal. E um questionamento nosso muito forte também foi quando as obrigações ficaram para a Vale executar, os valores dos orçamentos 4, 5, 6 vezes mais caros e os prazos muito mais alongados das soluções. Então foi ficando claro ao longo desses 6 anos que os municípios têm a maior competência para fazer essa execução. Claro que tem raríssimas exceções, mas quem foi eleito para gerenciar o recurso público ou gerenciar o recurso ali de responsabilidade do município, eleito pela população, fiscalizado pelos vereadores, pelo Tribunal de Contas, pelo Ministério Público também,
foi o prefeito. Então nós temos que dar condição do prefeito executar principalmente as ações mais simples. Né? Equipamentos de postos de saúde, construção de postos de saúde, isso é da rotina dos prefeitos. Né? Claro que se tiver alguma obra muito específica, de maior porte, pode o Estado auxiliar ou algo desse tipo. Mas nós temos que ter objetividade, porque não pode 6 anos depois ter município que quase nada foi feito. Eu sei que tem alguns municípios que tiveram ações mais efetivas. Né? Eu citei até na audiência o município de Pará de Minas, a gente também acompanhou de perto as ações efetivas. Mas incomodou muito esses municípios que não têm essas ações, mas ficou o compromisso do Ministério Público, da Secretaria do Estado que está acompanhando essa questão, voltar nesses municípios e agilizar as soluções. Né? Nós vamos estar fiscalizando e acompanhando, que é o nosso papel como deputado federal. E uma cobrança constante na questão da estruturação da ANM. Você imagina que tinham 4 a Agência Nacional da Mineração, que é quem deve fiscalizar a mineração, e não tem estrutura desde quando foi criada. Né? E agora nós nos deparamos com um escândalo de corrupção. Né? 40 mil processos na mão de pouquíssimos técnicos, né? A Polícia Federal desmembrou aí uma quadrilha desviando bilhões. Então, poxa, o que mais precisa de acontecer para o Congresso Nacional, para o governo federal, revisitar essa questão da mineração e com agilidade dar solução, né, legal, com uma lei mais forte, né, com uma estruturação maior da agência, com um marco onde a mineração tenha uma contrapartida mais efetiva para o cidadão, porque ainda é um setor que devolve muito pouco para o cidadão. Agora nós estamos vendo algumas pactuações fruto de tragédias. Mas será que nós só vamos ter recursos efetivos de mineração quando tiver tragédias? Está errado. A CEFEM ainda é muito baixa, a compensação financeira sobre a exploração mineral, ela deveria ser um pouco mais elevada, tendo em vista que a grande parte do minério brasileiro ele é exportado isento de tributos devido à Lei Candir. Então, se não paga tributo na exportação, poxa, se deixa um dano, pelo menos a compensação financeira, vamos dizer assim, o royalty da mineração, sim, ele tinha que ser equiparado ao royalty do petróleo. O royalty do petróleo é 10% do faturamento bruto. Né? Esses dias eu vi até algumas pessoas questionando que um dos postos do pré-sal foi leiloado com valor mais baixo, colocaram isso, né? A companhia, se eu não me engano, pagou 8 milhões, depositou pela licença, fez os estudos, e a cada exploração tem que pagar 5,9% ao governo federal. Mais o royalty do petróleo de 10%, nós estamos falando de 15,9%. Se está todo mundo achando que 15,9% está pouco, imagina na mineração, que é 3,5% do bruto, e por não ter fiscalização, tem uma sonegação absurda ainda. Porque é autodeclaração, né? É a empresa quem... Não tem quem fiscaliza. Então nós temos o problema, além de ser baixo, não tem fiscalização, nem com relação à segurança e nem com relação à questão da produção. Tá, a gente vê claramente, a AMIG tem todos esses dados da sonegação. Então é urgente essa fiscalização por parte da ANM. E nós temos também, tem uma proposta do deputado Júlio Lopes, eu não tenho o número dela aqui agora, mas que prevê a estruturação de um setor, de um órgão, para poder acompanhar isso por satélite. Minas Gerais mesmo tem um sistema desse, que foi criado há muito tempo atrás. A gente falava com o deputado Júlio, com o deputado Nilton Cardoso, o deputado Joaquim Passarinho, na Comissão de Minas e Energia, que eu estou tendo a oportunidade de presidir agora. E Minas já tem no governo do estado um equipamento muito eficiente, que ele é utilizado até para saber de desmatamentos, né, de produção de carvão inadequado, que é fácil de você copiar para mineração, para fiscalização, num órgão desse. O governo do estado poderia disponibilizar esse equipamento, eu tenho certeza, através de um convênio, a um órgão do governo federal que pudesse fiscalizar. Para ampliar isso para todo o país. Como se não bastasse toda essa judiação, né, de contrapartidas que estão demorando a serem entregues para o cidadão, de tragédias que matou centenas de mineiros e poluiu o Paropeba. A cada chuva, cidades como Joatuba e Esmeraldas, que tem a maior parte da calha, de 16 quilômetros, o rio, eventualmente, ele tinha algumas enchentes na cidade de Joatuba. Hoje a enchente ela traz a lama do minério de volta. Devolve. E polui ali tudo, e suja, isso deteriora campos de futebol, escolas. Então, poxa, é triste ver isso e ver que a atividade continua com a contrapartida muito pequena ainda. Então precisa, e a gente não adianta, a gente está vendo muita briga de esquerda e direita, já teve governo de direita, já teve governo de esquerda e não foi solucionado. É preciso solucionar essa questão. E como se não bastasse... Encerrando o nosso tempo, claro.
que precisa ser feito, então, efetivamente? Olha, as propostas nossas é uma revisão imediata do valor da CEFEM para 10% do faturamento bruto e uma fiscalização com uma estruturação da ANM. A gente fica muito triste com essa quadrilha, né, que parece que foi desbaratinada aí pela Polícia Federal, com os poucos membros que a agência tem, ainda estão envolvidos em matrifusia e falcatrua. Então a gente espera realmente que a agência seja equipada, né? Os 200 fiscais que têm que ser colocados lá, porque são 40 mil lavras no Brasil, com 4 fiscais não tem fiscalização. Então tem que equipar a ANM e tem que tocar para frente esse projeto que vai estar pautado já na Comissão de Minas e Energia para aprovarmos a estruturação desse órgão para fiscalizar a mineração, para a gente ter mineração sim, mas com respeito ao meio ambiente e com justiça social, com retorno, né, mais efetivo, porque uma hora o minério vai acabar. E vai ficar o que aí para as próximas gerações? Tem que ficar uma contrapartida justa, aplicada em ações efetivas para a comunidade de Minas Gerais e do Brasil. Minas e o Pará hoje são os principais produtores. Por isso esse assunto toca mais os mineiros, né, e a população do Pará também. Tá certo. Deputado, então fica o convite desde já, para quando o senhor colocar esse novo assunto em pauta, retornar e explicar melhor essa reestruturação que o senhor está propondo. Tá certo. Tá bem? Obrigado. Obrigado eu conversei aqui com o deputado Diego Andrade, do PSD de Minas Gerais, sobre as ações que envolvem recursos que foram destinados à recuperação do acidente de Brumadinho. Quer saber mais detalhes sobre essa proposta que tratamos aqui? Acesse o nosso portal na internet, câmara.leg.br e as nossas redes sociais. Para rever e compartilhar este programa, busque o canal da Câmara no YouTube. Muito obrigado por sua atenção.